צהריים טובים לכל המאזינים שלי. Yeah! Bem, já chega. Já chega de ruído. Como é que estão? Não sei se sabem, mas eu já disse boa tarde lá atrás. Porque se vocês não sabem falar hebraico, há quem saiba. E se querem saber quem, fiquem até ao fim do episódio de hoje. Como é que estão, maltinha? Cá estamos, passou mais uma semana. Hoje até tenho algumas coisas para vos contar, porque foi uma semana bastante atarefada e quero ainda abrir um segmento de debates políticos. Não se preocupem, porque eu nem faço ideia de qual é o meu partido. Não assumo partidos, compreendem? E portanto, aquilo que vão ter, a perspectiva que vão ter acerca de debates políticos e eleições em Portugal neste podcast é apenas inútil para decidirem como é que vão votar. Deixo desde já esse disclaimer. É simplesmente mais uma forma de vos entreter e de vos gastar tempo, com o qual podiam estar a fazer, obviamente, algo bastante mais interessante, não é? Antes de ir aí, queria então fazer aquilo que faço sempre nestes episódios, que é contar aquilo que fiz durante a semana e o que é que aconteceu de emocionante, não é? Pronto. Isto já se nota que estou há muito tempo sem ir a casa. Então o cérebro está a ficar completamente louquinho. Mas então, começando pelo início, não é? Segunda-feira, como vos tinha dito, ia ter uma formação sobre como preparar aulas. Portanto, bastante útil, tendo em conta que vou começar a dar aulas, não é? E tendo em conta que tive que preparar uma aula no dia anterior. Mas tudo bem. Então lá fui. A formação estava programada para ocorrer ao longo de segunda e terça-feira, 6 horas cada dia, portanto, uma formação até grande, não é? Longa. E era presencial, pronto, foi isto que aconteceu. Portanto, tanto num dia como no outro, não pude planear assim nada por aí além em laboratório, porque de facto ia perder todo o dia na formação, não é? E pronto, lá fui. Cheguei atrasada porque na minha cabeça a formação era às 9h30 e era 8h45 quando eu vejo no calendário que a formação é às 9h. E eu estava concretamente a vestir-me em casa quando me apercebi de tal erro. Portanto, cheguei 15 minutos atrasada. Portanto, fui flecha. Notem que o meu percurso de casa até ao sítio onde era a formação é quase meia hora. E eu ainda tinha que me vestir e lavar os dentes e pôr qualquer coisa para disfarçar uma cara de múmia, que normalmente tenho, especialmente à segunda-feira. Pronto. E então lá fui. Lá fui rapidamente, cheguei lá às 9h15 e assim que eu entro na sala, as profs, eram duas, fecham a porta e começam a formação. E eu pensei, claro, isto não podia começar sem mim, não é? Então, o meu contributo para isto vai ser estupendo. Não, mas elas devem ter dado aquele tempo de tolerância e pronto, e aproveitaram que uma aluna atrasada e atrasada mental chegou e, portanto, começaram a formação. Começaram a formação em que língua? Vocês perguntam. Em francês. Não foi em hebraico, antes que pensem, também era melhor. Mas é como se tivesse sido, estão a ver? Portanto, eu estive 2 dias sentada a assistir a uma formação extremamente útil para mim a nível profissional e pessoal, porque para mim vir a ser professora um dia acaba por ser vocação, ou seja, eu vejo isso como um chamamento, não é? Imagina, eu não quero ser professora pelo estatuto, até porque qual é o estatuto de professor hoje em dia, especialmente em Portugal, não é? Bom, vamos deixar a política de parte, mas sim, para mim ser professora acaba por ser uma missão, um chamamento, é uma coisa que a nível pessoal mesmo me ia fazer sentir bem realizada. Portanto, há formação útil para mim, não é? Nesse sentido, chego lá em francês. Portanto, tudo bem. O que vale é que eu já vivo cá há 1 ano e meio. Pausa para barulho. Ok. Portanto, já vivo cá há 1 ano e meio e então já vou apanhando umas por outras e tirando outras e compreendendo e os slides, não sei, acho que estavam... Desculpem. Assim não dá.
Isto assim vai ser difícil de editar. Vamos só assumir o barulho e continuar. Não sei o que é pior, se é terem barulhos por trás ou barulhos por trás, mais eu que não sei cantar a cantar. Tudo junto. Portanto, mas estava uma feira, uma berrada ria ali fora, na rua, estão a ver? E está-se a ouvir. Apesar de haver prédios e um jardim interior até chegar à minha casa, está-se a ouvir tudo. Este barulho é da feira, ficam já a saber, fica esclarecido até ao fim do episódio. Todos os barulhinhos que ouçam vêm da feira. Pronto, continuando. O que é que eu estava a dizer? É a feira, eu avisei. Ok. Após ouvirem 5 minutos de feira, cá vamos nós. Pronto. Os slides estavam em francês, a formação foi em francês, os colegas eram todos franceses. E eu, ok, vou só continuar aqui muito caladinha e ninguém se vai perceber que eu nem sei falar esta língua e pode ser que aprenda alguma coisa no fim de tudo, não é? Ora, as professoras faziam de vez em quando uns questionários de Kahoot, sabem? Expliquei na semana passada o que é. Questionários interativos, ou seja, elas explicam alguma matéria e a seguir metem um questionário daqueles para ver se a maioria das pessoas está a participar e está a responder bem e está a captar conhecimentos e eu pensei, ok, tipo, se toda a formação for assim, isto vai disfarçar bem que eu não percebo um carai. Custa perceber tudo o que elas estão a dizer, não é? Pois... Este senão quando voltamos do almoço e ainda no primeiro dia voltamos do almoço e elas dizem assim, façam grupos, porque vão ter que construir um cenário pedagógico. Que, se não estão a par, eu vou dizer, imaginem, eu não fazia ideia que isto existia, mas intuitivamente fiz isso quando preparei a aula. Tipo, intuitivamente e, como é que é dizer, sem pôr em papel. Tipo, na minha cabeça foi assim que construí a aula que preparei no dia antes de ir à formação. Mas então, o cenário pedagógico é basicamente quando, não só quando estão a preparar uma aula, mas quando estão a preparar uma disciplina nova, têm que estabelecer o nome, a duração das aulas e quantas aulas vão ser, se são aulas teóricas de exercícios ou práticas, tipo de laboratório ou assim, quais são os objetivos de aprendizagem em cada aula, quais são as atividades que vão fazer para explicar essa matéria e para os alunos poderem fazer exercícios acerca dessa matéria e quais são os momentos de avaliação que vão propor para confirmar que os alunos adquiriram aqueles conhecimentos, não é? Porque pode haver pessoas que não sabem, mas os testes não é só para ver a nota, não é? Apesar de que o sistema está muito construído para a entrada nas universidades ser através das médias e depois a média que têm num curso acaba por talvez influenciar se podem ter acesso a uma oportunidade a seguir ou não. Mas, na verdade, os testes são feitos para o docente saber se os alunos adquiriram aquele conhecimento ou não. Pronto, é uma validação. Pronto, e então, tínhamos que construir este cenário pedagógico, os professores deram tipo uma lista de temas e depois cada grupo escolhia um tema e dentro disso tinham que inventar ali uma cadeira. Mas pronto, aquilo era basicamente para elas irem explicando, tipo dizendo várias ideias de atividades que se podem fazer tendo em conta os temas ou a turma, pronto. Pronto, e foi isso que foi feito. Ora, chego ao grupo e eu pensei, agora vou aqui dizer que não falo francês e eles vão começar a falar inglês. Não foi o que aconteceu, como é óbvio. Eles fazem-me uma pergunta em francês, eu respondo, je ne suis pas française, e eles dizem, pois, vamos continuar a falar francês. Portanto, sim. E deva-se dizer de passagem que esse cenário pedagógico demorou essa tarde e o dia inteiro a seguir completos a preencher. Portanto, o resto da formação foi isto. E, portanto, eu fui lá aprender mais francês do que pedagogia, não é? Imaginei. Do ponto de vista conteúdo que eu ia para lá aprender, até captei a maioria das coisas e acho que consigo pôr em prática, porque lá está, muitas cenas eu já fiz, já faço intuitivamente, tipo, e não acho que é porque tenho um talento especial para ser professora, acho que é porque nós somos tantos anos alunos, e especialmente eu e muitos de vós, já, porque ouvem boas pessoas isto, mas eu e alguns de vós que estão a ouvir, tipo, fizeram uma licenciatura, fizeram um mestrado e, se calhar, ainda estão a fazer doutoramento, ou seja, para além dos 12 anos que já são obrigatórios para a nossa geração, ainda tivemos mais 3, 5 ou mais anos extra, tipo, a assistir a aulas, a fazer exames, que acaba por ser, tipo, intuitivo como é que se põe isso em prática, estão a ver? Claro que, se calhar, há pessoas que vão pôr isso em prática, tipo, pela cópia, no sentido de foi assim que os meus professores fizeram, é assim que deve ser feito, e não pensam no porquê que é assim que deve ser feito. E daí que estes cursos são importantes, para nós percebermos qual é a importância
de fazer um exercício durante as aulas, qual é a importância de ter um texto que aborde esta e aquela questão, como é que se lida com um aluno mal comportado e desmotivado. Pronto, estas formações são sem dúvida importantes, mesmo que muitas das práticas acabem por vir intuitivamente, não é? E o curso foi tipo útil e no global gostei. Mas, a cena de ser em francês foi um grande como é que se diz? Uma desvantagem para mim, pronto, particularmente. E até pus lá, depois, quando eu avaliei o curso, foi um dos comentários que fiz que estas formações deviam ser providenciadas também em inglês, porque lá está, se eles permitem a alunos estrangeiros que deem aulas, e se é obrigatório existir estas coisas para dar as aulas, tipo, deviam disponibilizar que isso fosse dado em inglês. Enfim, estamos em França, é assim que funciona. Mas então, aconteceu um episódio engraçado na construção dos cenários pedagógicos, porque havia lá um grupo que era, tipo, aquilo via-se logo que era pessoas de informática e por aí, não é? Sem querer ser muito, sem querer construir estereótipos, mas eram grandes cromos. Pronto, e o tema deles, por acaso, era bem fixe, porque eles estavam a fazer, o cenário pedagógico que eles estavam a construir era para uma aula de Python, que em França, eu acho que já tinha referido isso aqui, eles, como dizem tudo mal, o que é inglês, tipo, os termos ingleses, eles tornam mais franceses, não é? Eles não dizem Python, dizem Python, o que só por si é muito engraçado. Pronto. E então, imaginem, cada vez que esses alunos diziam como é que iam ser as aulas de Python e quais é que eram os objetivos de aprendizagem e não sei o quê, tipo, as professoras faziam perguntas do arco da velha, que não faziam sentido nenhum, via-se mesmo que elas não eram daquela área. Pronto, e então, basicamente, eles propuseram 2 aulas teóricas para explicar os conceitos de uma linguagem de programação e do Python em específico, e depois uma aula de exercícios, aliás, 2 aulas práticas, de ir ao computador e programar e escrever código, não é? E eles, pronto, imaginem aquilo, nós primeiro definíamos os objetivos de aprendizagem, as professoras corrigiam, depois definia-se os momentos de avaliação, as professoras corrigiam, mas no último dia, tipo, um dos últimos exercícios foi explicar a cadeira como um todo e os objetivos como um todo e etc. E então, quando eles voltaram a relembrar que era 2 aulas teóricas e 2 aulas práticas, há uma das professoras que se vira e diz assim, bom, eu não sei muito bem como é que funciona, mas faz sentido ter 2 aulas teóricas numa cadeira de Python? Isso não é só chegar lá e... Até claro. E eu fiz uma cara de oh my god, eu até levei a mão à testa do género, malta, profs, vocês acham que quem programa Python nasce a fazer código? Portanto, nasce a saber. Não precisam ter aulas teóricas antes para saber o que é que quer dizer um if e um or e um raio que parte aqui não sei mais nada, porque para mim todos os computadores são programados com if. Epá, não. Convém a pessoa ter aulas teóricas. Aliás, eu só tive aulas práticas e vê-se o que é o resultado. Acho que Python é só ifs e ors. E elses ifs. E se calhar as pessoas estão a ouvir isto que pensam, esta está louca e nem sei o que é que ela está a falar. E vocês estão bem. Lembrem-se que eu, num dos primeiros episódios, referi a curva de conhecimento. Nós estamos bem quando estamos no início. Com a maior confiança e o menor dos conhecimentos. Pronto, mas foi... Epá, houve algumas... Isto é uma das que me lembro, mas houve mais intervenções das professoras em relação às propostas dos pitoneiros que, valha-me Nossa Senhora, não é? E acho que, no geral, a formação... Claro que, sendo em francês, foi mais aborrecida para mim, porque tinha que fazer grande esforço para compreender tudo o que elas estavam a dizer e chegava a um ponto que o cérebro não aceitava mais e tinha de só, tipo... descansar a cabeça e já não estava a ouvir, né? Estava a ouvir, mas não estava a escutar, digamos assim. Mas tornou-se aborrecida em alguns momentos, porque eu acho que a equipa pedagógica desta formação não contabiliza que nós somos alunos de doutoramento, e eu não quero com isto pôr os alunos que fazem um doutoramento acima do resto da sociedade, não é nada disso, mas efetivamente fazemos parte do tecido da população que mais anos estudou. Tipo, nós temos uma capacidade de estar a assistir a aulas e de absorver informação e de pô-la em prática e resolver problemas. Não digo em média superior, não tenho esses dados, né? Tipo, não vou estar aqui a mandar afirmações para o ar, mas é um facto que nós estamos a fazer um doutoramento parte do princípio que estudámos 17 anos da nossa vida antes disso e, tipo, estar ali a assistir a uma aula, uma formação de 2 dias, para conseguir captar o maior número de conhecimento possível, a maior quantidade de conhecimento possível. E elas, tipo, estavam a dar a formação à velocidade do caracol, estão a ver?
acho que não contabilizaram muito bem que, tipo, que a nossa capacidade de aprendizagem é um bocadinho... É acima do que elas acharam, estão a perceber? Pronto, e então, chegou um ponto que eu estava dizendo, ok, tudo o que elas deram aqui podiam ter feito num só dia. Ou pelo menos, tipo, em vez de ser 12 horas, podiam ter feito em 8 horas de formação, era um dia mais comprido, mas nós, doutorandos, só tirávamos um dia, tipo, ao laboratório, porque imagina, estes dias que nós estamos a tirar, tudo bem, não são descontados das nossas férias, mas são, tipo, nós perdemos esse tempo em laboratório, e aqui em França os doutoramentos, na maioria dos casos, são 3 anos. Tipo, não temos assim tanto tempo para andar a perder, né? Pá, e não gosto muito quando tenho ou quero assistir a estas formações e depois acho que o programa não é denso o suficiente, estão a ver? Pronto, pode ser só a minha opinião, não sei, mas queria partilhar isto. Depois, passada a formação, portanto, os problemas que eu tenho normalmente para adormecer ao domingo, em vez de terem sido domingo, foram terça, porque, portanto, de domingo para segunda era a formação de zero de ansiedade, não é? De terça para quarta, como quarta e para o laboratório, já comecei ali a ter... Acabou a formação, comecei a ter ali umas preocupações. Mas era dia de psicólogo, portanto, a semana passada não tive e ia ter na terça-feira. Portanto, estava tipo, ok, chill, ele vai ajudar, vai ser tranquilo. Estou a chegar a casa, tipo, da formação, liga-me um número e eu atendo. Calhou, porque é raro atender quem me liga para o número francês, porque a maioria das vezes é spam. E então, atendo, era o cara, não é? A dizer que tinha que cancelar se havia algum problema, ou seja, se eu estava a ponderar automutilar-me ou se podíamos cancelar a sessão. Pronto. Claro que não é isto que ele diz, mas eu acho sempre que é isto que ele pensa. Ou seja, ele perguntou se era tudo bem para cancelar a sessão, se eu me sentia ok a esperar até à próxima semana por nova sessão, tendo em conta que já tínhamos estado uma semana e meia sem nos ver, pronto, e porque pronto, ele acho que não tinha transportes, whatever, não sei se ele apanha transportes públicos ou se o carro estava na oficina, qualquer dessas opções não me interessa muito bem, não é? Mas então, para ele estava a ser difícil gerir para me consultar. Então, cancelou. Eu, ótimo, isto vai ser genial. O que vale é que nesse dia, à hora do almoço, tinha estado a almoçar com um colega e já andava para lhe contar como é que tinha sido a começar a ir ao psicólogo há algum tempo, porque lá está, ele não é português, portanto, novo podcast, portanto, não percebe, portanto, mas costumo desabafar com ele destas cenas porque, temos o mesmo dia-a-dia. O chefe é o mesmo, o laboratório é o mesmo, pronto. E ele já passou por problemas semelhantes, pronto. E claro que também está a fazer doutoramento. Pronto, então, tipo, a sorte desta cena do psicólogo ter sido cancelado é que nesse dia ao almoço eu tinha estado lá a almoçar com ele e tinha estado a explicar como é que tinha sido as outras sessões no psicólogo e algumas cenas que, tipo, não tenho a certeza se é suposto ser assim, porque nunca tinha ido ao psicólogo antes e também não é uma coisa que as pessoas falem abertamente. Ou seja, hoje em dia, cada vez mais, as pessoas falam abertamente que vão fazer terapia e que é útil e não sei o quê, mas também as pessoas não andam a expor os casos particulares, porque, ou seja, nem têm, mas é um facto que não se encontra muita informação sobre o que é ou o que deve ser uma consulta de psicologia. Pronto, e então tive a desabafar um bocado com ele, que tipo, estava confusa, porque na primeira sessão que fui, o homem tipo, identificou o problema e não sei o quê, mas depois cheguei lá na segunda sessão e as perguntas foram um bocado à toa e tipo, não senti que aquilo me tivesse a aliviar muito, e na terceira não foi muito diferente. E então estava confusa só onde é que ele queria chegar com aquelas conversas que pareciam não ter muito a ver com o problema, estão a ver? Pronto, e então esse meu colega lá me teve a explicar que há psicólogos tipo, com abordagens diferentes e que ele já teve psicólogos mais, não sei se isto se pode dizer, mas psicomotores, que tipo fazem exercícios com o vosso braço enquanto vos operam a mente, não é? Pronto, e ele acabou por me dar 2 ou 3 exercícios para fazer, nomeadamente para adormecer, que resultaram com ele e ele, como teve um psicólogo mais prático, digamos assim, era isso que lhe tinha sido sugerido. Pronto, então o que ele disse foi, olha, quando fores dormir, para já, nada de telemóvel e depois tens que pensar em 3 coisas que correram bem durante o dia que não tenham a ver com o trabalho, que é para, tipo, limpares o cérebro do trabalho e não só adormeces mais rápido, como não estás a sonhar, tipo, com experiências ou com o que é que tens para fazer no dia a seguir, ou etc, etc. Porque, pronto, para quem não sabe, eu acho que já tinha dito, mas relembro, que normalmente eu vou adormecer, quando vou dormir, meto-me a pensar na minha lista de tarefas para o dia seguinte. Isto é doentio, mas tipo, é uma coisa que eu não consigo fazer de outra maneira, estão a ver? Das duas uma, estou mesmo bué da cansada, chego à cama e adormeço no segundo, ou então estou a pensar, amanhã tenho que ir fazer esta reação, tenho que ir buscar isto, tenho que ir... Pronto, e há uma ansiedade. E acabo por ficar a sonhar com o que é que tenho que fazer no dia a seguir. Pronto. E então, como ele me deu esta dica, cheguei à cama nesse dia e, bom, tendo em conta que não houve psicólogo, que a formação foi em francês e acabou por ser uma sequinha.
que é que eu estive a pensar enquanto fui dormir? No jantar, que tinha sido hambúrguer vegetariano, tipo, delicioso, no pão, com bué de toppings e um molhinho inglês delicioso. Molhinho inglês não, molhinho de hambúrguer. Tinha isso para pensar. Mas faltavam 2 coisas. E então, não sei, a minha mente foi... Mano, para o André Ventura a lamber-se, porque tinha estado a ver debate na segunda e na terça. E ele está sempre a lamber, sabem? Isto é ridículo. Tipo, quem é que adormece a pensar nas lambidelas daquele traste? Pronto. E então foi isso que eu pensei. Foi lambidelas e hambúrguer. Ao menos estava relacionado, não é? E adormeci bem rápido. Portanto, o homem fez uma coisa de boa. Foi eu adormecer rápido. Isto é ridículo. Pronto, depois lá voltei para o laboratório na quarta. Foi até uma semana tranquila, porque tive que preparar umas figuras para um artigo que o orientador me pediu. Então tive assim mais tempo no computador, enquanto fazia algumas cenas em paralelo, mas até acabou por ser uma semana tranquila. E na quinta-feira fui à natação, ou seja, fui à piscina, na verdade. Há uma piscina aqui mais ou menos ao pé de casa que dá para ir em modo livre e já andava há algum tempo para experimentar, mas tipo, ou acordo já muito tarde ao fim de semana que a piscina está quase a fechar, ou não apetece, pronto. Mas vi o horário e à quinta-feira aquilo só fecha às 9 da noite e então pensei, ok, vou na quinta. E então lá fui, e foi bué fixe. Tipo, imagina, enquanto eu estou a nadar, a minha cabeça está só 1, 2, 3, respira, 1, 2, 3, respira, 1, 2, 3, respira. É maravilhoso. E depois quando estou cansada, tenho que ir só a pensar em não afundar-me, porque entretanto a piscina, estamos na zona de 3 metros de profundidade e se eu não estiver a tomar atenção ao que estou a fazer, morro. Por isso, foi bem fixe para limpar a cabeça. E depois fiquei bué da cansada e adormeci que nem um bebê. Dormi como não dormia há meses. Portanto, há meses também não, há semanas. Portanto, recomendo fazerem desporto, que já me tinham recomendado, só que eu sou bué da preguiçosa, sou mesmo, como é que se diz? Coach potato, tipo pessoa que está sempre no sofá, uma batatinha de sofá. E, sou preguiçosa. Já tinha dito aqui, já tentei correr e depois desisto, prefiro comer piripiri. Pronto. Vamos ver se com a natação consigo mudar este hábito. Mas também houve alguns episódios engraçados na cena de ir à piscina, porque aquilo não está nada indicado. Tipo, eu cheguei à entrada, paguei o meu bilhete, passo numa cancelinha e depois, X. Onde é que é a piscina? Onde é que é o balneário? Onde é que é... Pronto, então chegam a uma zona assim ampla, com vários cubículos, que é onde se vestem, porque não há lá água, portanto aquilo só dá para se vestirem. Depois, ok, então agora vesti-me, mas a sala não tranca, portanto onde é que eu vou deixar os meus pertences? Lá encontrei mais outra sala ampla, só com cacifos. E depois vocês põem uma moedinha e para as pessoas não tomarem tal e qual como as piscinas cobertas. Portanto, põem a moedinha e aquilo tranca, né? E depois a chave tem uma pulseira que dá para porem mesmo ao pulso ou na perna, pronto, para levarem mesmo com vocês para dentro de água. Pronto, e fui para a piscina. Quando estou a chegar à piscina vejo que há lá outra parte com os duches, mas tipo só para aí 8 duches. E eu, ok, esta piscina deve ter mesmo pouca gente. Chego à piscina em si, estava cheia de gente, que vocês nem podem nadar bem ao vosso ritmo porque as pessoas estão sempre em carreirinha. Tirando a primeira pista. A primeira pista é só velhas, portanto foi para essa que eu fui. E nadei mais devagar que elas. Portanto, já. Mas pronto, aquilo, ou seja, no final de contas não tomei bem. Portanto, saí da piscina, tinha levado uma toalhinha, sequei-me, tirei o fato de banho, vesti a minha roupa normal da rua só para não ir ali com a roupa molhadinha até chegar a casa. E em casa é que tomei bem, porque aquilo não tem condições. Tipo ali os duches... e depois isto é tudo junto, mulheres e homens é tudo misturado. Que é na boa, porque vocês vão tomar banho num cubículo e vão se mudar num cubículo, mas, tipo, entretanto, se vos cai a toalha e têm que sair para ali nus, não é bem uma realidade que estou habituada, não é? Porque, pelo menos, em Montemor, quando ia à piscina, era um balneário para mulheres, um balneário para homens e, apesar de depois haver cubículos para se vestirem, alguns e outros para também tomar banho. Por isso, tipo, chill, imaginem. Isto resolve o problema das casas bem mistas, não é? A pessoa sinta-se o que sentir, vai para o mesmo sítio. Mais ou menos. Porque então, quando eu saí, me fui vestir, entrei num cubículo random e nisto saio, olho para o lado, porque tinha que virar para esse lado para me ir embora, efetivamente. E está um homem, tipo, com a idade para ser meu pai, se não avô, a fechar o cinto das calças. E eu, mas que raio, também não tenho merda do cubículo para estar lá dentro. Nisto olho um bocadinho com mais alcance. E estão 3 homens a fazer exatamente o mesmo. Ou seja,
Eu acho que fui para o corredor dos homens, porque apesar daquilo ser tudo ao molho e fé em Deus, as pessoas acabam por se organizar em corredores. Ok, houve aqui uma pequenina interferência porque a burra não sabe trabalhar assim tão bem com o Audacity como devia. Peço desculpa. Pronto, vou ter que saltar aqui algumas das histórias que tinha para contar porque já estamos com 25 minutos e eu ainda não fui para as coisas extremamente importantes que reuni acerca de debates políticos. Portanto, uma última cena foi que ontem, sábado, fui visitar Saint-Émilion. E para quem não sabe, Saint-Émilion é uma vila a 50 km de Bordeaux, tipo meia hora de comboio, muito conhecida pela produção de vinho tinto. Portanto, é uma vila pequenina, onde não se passa nada, e à volta tem montes de chateaus, ou seja, quintinhas com plantações de uvas, com vinhas, pronto. E depois acaba por ter as caves dos vinhos, e aquilo é suposto irem lá, e escolherem um dos chateaus para visitar. Tem uma visita guiada feita pela família que produz aquele vinho, e depois a degustação e não sei o quê. Pronto, e o mês passado eu notei que o bilhete de comboio de ida e volta era 10€, tipo, era barato, e então lá planeei, isto é, comprei o bilhete de comboio para ir o mais cedo possível, sem ser cedíssimo, porque é o fim de semana, e para voltar o mais tarde possível, pronto, para ter um dia completo para visitar aquilo, não é? Achando eu que ia demorar imenso tempo, não é? E então, feitas as contas, tinha 9 horas para estar naquela vila. Portanto, chego lá, saio do comboio, não há absolutamente nada ao pé da estação, apenas um sinalzinho a dizer vila andar 2 km, e eu, ok, tudo bem. Então lá vou, chego à vilazinha. Antes de chegar à vila, quais eram as expectativas? Convém esclarecer. A expectativa era chegar lá e ter lojinhas, cafezinhos abertos, ter pessoas das próprias quintas, dos próprios chateaus, tipo, a dizerem, olha, se quer vir visitar o nosso, temos aqui um transfer, porque devem calcular que se à volta de uma vila tem montes de quintas e as quintas têm montes de hectares, depois, entretanto, para ir a uma delas já vai ser bué de longe dali para ir a pé, né? Pronto, então assumi que havia ali pessoas com os transferes e não sei o quê, ou quando vão a uma loja, pelo menos, depois eles dizem, olha, nós patrocinamos este chateau, podem ir? Se foi isso que aconteceu, de todo que não. Portanto, chegamos a uma vila, a um sábado de manhã, onde não havia nem uma loja aberta, e eram já 10h10 quando lá cheguei. Não, já eram 10h30 com o andar a pé um bocadinho. Portanto, tudo fechado, e as únicas pessoas que circulavam naquela vila foram as que saíram do comboio comigo. Portanto, eu só pensei assim, a que horas é o comboio de volta? Às 7 da tarde. Oh my god, o que é que eu vou fazer até lá? E tudo bem, andei por ali e pensei, se calhar isto tem imenso que ver. Ao fim de 1h30, aquilo estava tudo visto. E tendo em conta que entrei nas 2 ou 3 lojas que entretanto foram abrindo à medida que eu passava, não é? Posto isto, fui almoçar e comecei a pensar, se calhar devia voltar para casa. Mas depois estava do género, mas gastei 5€ no comboio de volta e agora não o vou usar, é um bocado parvo. Até que houve uma ideia brilhante, caída do céu, de comprar um bilhete de comboio para uma cidade ao lado que se chama Libourne, ou Libourne, não sei bem como é que se pronuncia, que acaba por ser na direção de Bordeaux. O bilhete de comboio era só 2€, porque a viagem são tipo 7 minutos, e é uma cidade maior que Saint-Émilion, tipo já é cidade, já tem supermercados e não sei o quê. Saint-Émilion é só mesmo uma vilazinha. Pronto, onde em princípio em Libourne já me podia entreter o resto das 6 horas que faltavam, não é? E assim foi. Chego lá, assim que o comboio chega, vejo uma sala de cinemas, pensei, ok, isto era perfeito, ia ver um filme, tipo, entretanto já era horas do comboio, não é? Mas depois fui ao cinema, estava fechado. Ok. Fui a andar para o centro da vila, visitei lá umas cenas, também não tinha quase nada a visitar, fui ver o rio, a achar que era azul, era tipo castanho como o de Bordeaux, por causa da areia, não é? E talvez poluição. Entretanto, vi que havia uma FNAC, pensei, ok, vou à FNAC. Tive 1 hora na FNAC e era uma FNAC pequeníssima, portanto imaginem a seca. Comprei uns livrinhos, porque não é? Já que não há nada para fazer. Nisto fui às Galeries Lafayette também só perder tempo. Perder tempo não, sim, perder tempo e fazer tempo. Fazer o tempo passar. Até que me sentei num café, pedi um crepe e um café, para mais uma vez passar tempo. E com isto eram 4h30, portanto faltavam 3 horas para o comboio. Ou seja, para o mesmo comboio que tínhamos comprado de volta, que passava por Libourne. Pronto. Portanto, podíamos apanhar lá. E eu assim, eu quero mesmo estar 3 horas aqui.
E entretanto começou a chover torrencialmente, tipo, que só via aqueles anúncios, aquelas publicidades, tipo placares que os cafés metem às portas a cair e não sei o que, tipo, ganda vendaval. E eu assim, não, vamos para casa e é já. Portanto, acabei por comprar outro bilhete de comboio pelos quase mesmos 5€ para voltar para casa às 5. Portanto, se algum dia quiserem passear em Saint-Emilion, meus caros, epá, não vale a pena. Imaginem, nós devíamos ter reservado um chateau antes, talvez, mas mesmo assim, depois a discutir com os amigos e a contar o que é que se tinha passado, chegámos à conclusão que as pessoas normalmente alugam um carro para ir à hora que lhes convém, para se virem embora quando estão despachadas e para chegarem aos chateaus mais longe, porque não há assim transferes à balda. E vão com tudo já reservado, pronto, e não foi o caso. Portanto, houve uma má experiência aqui, uma má planificação, mas eu também não quero arriscar ter outra má experiência lá, portanto vamos só deixar assim. E então eu fui no comboio daqui para lá com o meu cappuccino no meu mug, na minha caneca portátil, a pensar, bem, na volta vou estar bêbada, já nem vou estar a beber nada, não é? Porque vou provar vinho de tinta, está com pau todo o dia. E não, voltei precisamente a dormir porque estava mal disposta de não ter bebido vinho. Foi o que aconteceu. Não provei nem um golinho de vinho tinto. Foi muito, muito deprimente. E pronto, mas é assim, de qualquer maneira, arrisquei, mais uma vez, cumpri o meu objetivo deste ano de visitar um sítio a cada 2 meses. Na verdade, até estou em avanços, porque tinha ido a Praga em janeiro e agora fui visitar este sítio novo. Portanto, já. É assim. Vamos então a um resumo dos debates públicos muito resumido. Portanto, porque eu também não quero que a minha única referência à política neste episódio tenha sido as lambidelas do Dr. Cabeça de Geleia, como alguns gostam de lhe chamar, e eu prefiro essa do que dizer o nome dele e fazer publicidade. Lá atrás enganei-me, desde já digo isso. Pronto, então, o que vos quero trazer foi uma ideia que surgiu na sequência do debate entre o Luís Montenegro e a Mariana Mortágua, portanto, o representante da Aliança Democrática e a representante do Bloco de Esquerda. E para quem não está a par, para quem não viu o debate, basicamente o que me pôs a pulga atrás da orelha foi que a Mariana, cada vez que se referia ao Luís Montenegro, dizia o doutor Luís Montenegro, doutor para aqui, doutor para ali. E eu assim, doutor, mas será que ele é mesmo, tipo, será que ele é possuidor do grau de doutoramento ou que é médico para ele estar a chamar doutor a toda a hora? E mesmo que seja, há necessidade disso, de tamanho respeito, é que ele não te está a chamar doutor a ti. Igualdade, não é? Pronto, então dei comigo a pesquisar o nome de cada concorrente de Big Brother, eleições legislativas portuguesas, currículo, não é? Para saber quem é que era quem é que tinha doutoramento ou não e o que é que tinham estudado. E desde já refiro que quando escrevi Luís Montenegro, a sugestão do Google, a primeira sugestão do Google foi Luís Montenegro casa. E eu, what? Nem liguei àquilo, escrevi currículo e vamos lá embora. Fiquei intrigada porque é que as pessoas, ou porque é que o Google acha que eu quero ver a casa do Luís Montenegro. Bizarro. E então eu fui ver os currículos. Ficam a saber que o doutor Luís Montenegro é apenas e só licenciado em Direito. Portanto, não sei porque é que ela lhe chama doutores. Ele depois tem uma pós-graduação em Direito de Proteção de Dados Pessoais e fez um programa avançado em Gestão pelo não sei quantos. E o programa avançado em Gestão, não sei se quer dizer doutoramento, não me parece. Portanto, não percebi porque é que ela se referia sempre a ele como doutores. Estranho. Depois, segunda questão, se ele não o chama doutor a ela, é porque ela não tem um doutoramento, não é? Vamos confirmar o currículo dela. E quando se abre a página dela, diz lá, habilitações literárias. Primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo, ensino secundário, licenciatura em Economia, mestrado em Economia, doutoramento em Economia. Portanto, primeiro que tudo, tem o primeiro ciclo, hein? Não vi o primeiro ciclo referido em nenhum dos outros concorrentes que pesquisei. Portanto, os outros não aprenderam a escrever, mas estão-se a candidatar a primeiro-ministro. Mas, imaginem, uma pessoa que mete primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo, será que ela tem mesmo isto tudo, fez estas coisas todas, ou copiou só o máximo que se pode fazer no ramo Economia e botou lá na página? Não sei, mas assumindo que é verdade, não foi tratada por doutora. E eu acho isto uma falta de respeito para com as mulheres que conseguem atingir algum grau de igualdade, não é? E progredir assim na carreira, no ensino e depois na carreira. Deixo essa ressalva. Prosseguindo, porque entretanto pesquisei só para estes dois, mas fiquei curiosa em relação aos outros. Será que temos uma taxa de doutores qual é a percentagem de doutorados nesta corrida ao cargo de Primeiro-Ministro, não é?
Então continuei. Nisto fui para o Rui Tavares, que é o que está a concorrer pelo livro. E, na verdade, ele é das pessoas que, se a pessoa que ganhasse as eleições fosse quem tivesse mais currículo, ele é blá, blá, blá. Isto já é demasiado tempo. Ele era aquele que ganhava, porque ele é doutor também e é tipo a história. Portanto, é uma pessoa super culta e não sei o quê. O problema é que o doutoramento dele tem a ver com Portugal dos anos 60, do século XVIII. Portanto, não sei. Mas por acaso as ideias dele até são bastante à frente do tempo, apesar de ele ter estudado atrás no tempo. Portanto, ele é professor de história, mas com um pezinho no futuro, não sei. E achei graça, porque ele tem um Ciência Vitae, que para aqueles de vós que não trabalham na ciência e não sabem, há uma página do governo, acho eu, é pública. Quer dizer, página pública é do governo, né? Está burra. Mas, é um site, acho que providenciado pela parte governamental, não é? Pelo sistema público, que se chama Ciência Vitae e é onde nós, cientistas, ou pessoas da ciência, isto é de história, mas é ciência, não sei bem. Olha, ainda se explicasse o que é que esse site é. Basicamente nós podemos lá fazer o nosso currículo, chegamos lá e dizemos: fiz este curso nesta universidade, tive esta nota, fui a esta conferência, fiz esta apresentação oral, fiz não sei o quê. E se não estou em erro, quando se concorre a um doutoramento em Portugal, tipo pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, quando se concorre a uma bolsa dessa fundação, tem que se entregar o currículo neste formato. Se não estou em erro, costuma ser assim. Pelo menos eu, quando concorri à bolsa, a seguir de ter o mestrado, quando concorri à bolsa, tive que criar o Ciência Vitae para conseguir concorrer à bolsa. Portanto, já. E pronto, e o Rui Tavares tem essa página dele e dizia lá, no setor da tese de doutoramento, onde dizia, fez a tese de doutoramento em não sei o quê, dizia uma notinha extra de foi felicitado na tese por todos os membros do júri. E eu fiquei, quer pôr isto na minha tese, passa a ser o meu objetivo de vida fazer isto, não é? Só que isto acontece sempre. Pelo menos todas as teses de doutoramento que fui ver, o júri diz sempre parabéns por acabar, porque toda a gente que vai defender a tese acaba. Isto não é bem como, não sei, como nada, porque quando a pessoa vai defender a tese passa. É isso que acontece, nem sequer há nota. Mas tudo bem. E depois também gostei de ver que ele fala bastantes línguas. Fala, olha, esqueci-me de abrir aqui para vos dizer e agora também já não me apetece, mas ficou a saber que ele é um poliglota, é um poliglota, fala francês, fala espanhol, fala português também, não sei se sabiam, ele fala português, mas fala assim umas línguas esquisitas também. E quem fala também línguas esquisitas, digo desde já, isto não é preconceituoso, é só que não são tão comuns como inglês, francês, espanhol, português, não é? São as línguas comuns para nós portugueses. Estas que ele fala são assim mais exóticas. Exóticas é o termo certo. Mas há outro candidato que também tem no seu currículo que fala hebraico e árabe. E meus caros, vocês não estão preparados para isto. Primeiro, eu iniciei o podcast a dizer boa tarde a todos os meus ouvintes em hebraico. Eu não. O Google Translate, obviamente. E o que vocês não estão preparados é para o ponto número 2, que é quem é a pessoa que tem estas aptidões. E como o episódio já está quase aí para os 40 minutos, eu vou terminar assim. Vou-vos deixar adivinhar. E na próxima semana vimos com uma parte 2 de o resto dos candidatos, qual é o seu currículo final e ainda casas. Porque depois eu voltei atrás nas sugestões do Google e fui ver as casas deles. E também há comentários a fazer nesse campo. Portanto, aquilo que tenho para vos sugerir para o resto do dia de hoje é que assistam ao resto dos debates, apesar de não serem grande ajuda para decidirem quem votar, porque aquilo é um grande circo, é bom para ver a reação deles, não sei, a debaterem, no fundo. Dá para ter alguma ideia sobre os ideais e as propostas que cada um defende e tem, não é? Espero que leiam os programas eleitorais de cada partido. Espero que vejam Isto é Gozar com Quem Trabalha para se rirem um pouco, também faz bem. E ainda posso sugerir que vejam o episódio Suar do Bigode da Bumba na Fofinha, que está disponível online. Eu assisti hoje, adorei, recomendo. E é isso, maltinha. Uma boa semana. Au revoir!